Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. E hoje, nesse vídeo, iremos tratar acerca da importância e a validade da lei de Deus em todas as épocas. Pois muito bem, uma característica fundamental das comunidades religiosas e denominações cristãs, da pregação e do ensino bíblico contemporâneos, é o antinomianismo, uma posição contrária à lei ou validade dela. O antinomianismo defende que a fé libera o fiel da obrigação da lei, de maneira que ele não está sujeito à lei, mas sim inativo em relação a ela. Não há respaldo nas escrituras para o antinomianismo. A expressão mortos para a lei é de fato encontrado nas escrituras. Gálatas 2:9, Romanos 7:4. Mas se refere ao fiel em relação à obra expiatória de Cristo como representante e substituto do fiel. O fiel está morto para a lei como uma acusação, uma sentença legal de morte contra ele, tendo Cristo morrido por ele. Mas o fiel está vivo para a lei como a justiça de Deus. O objetivo da obra expiatória de Cristo era restabelecer o homem a uma posição de cumprimento da aliança, em vez de violação da aliança, permitindo que o homem observasse a lei ao libertá-lo da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Romanos 8:4. O homem é restabelecido a uma posição de cumprimento da lei. A lei, portanto, desempenha um papel central na acusação contra o homem, como uma sentença de morte contra o pecador, na redenção do homem em que Cristo morreu, sendo o perfeito observador da lei como um novo Adão, mas morreu como substituto do homem, e na santificação do homem, à medida que o homem cresce em graça, ele cresce no cumprimento da lei, pois a lei é o caminho da santificação. Então, o indivíduo, como transgressor do pacto, está em hostilidade contra Deus. Romanos 8:7. Está sujeito à lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. Enquanto o fiel está sob a lei do Espírito e da vida em Cristo. Romanos 8:2. A lei é uma única legislação, a lei divina. Para o indivíduo, no corredor da morte, em uma instituição prisional, a lei significa morte. Para o devoto, a mesma legislação que coloca o primeiro no corredor da morte é vida, pois protege-o e salvaguarda seus bens contra criminosos. Sem lei, a sociedade mergulharia no caos, da anarquia e se tornaria presa dos delinquentes. A aplicação fiel e completa da lei resulta na morte para o assassino, mas em vida para o justo. Da mesma forma, a legislação em seu julgamento sobre os adversários de Deus significa a morte, em seu papel de sustentação e concessão de bênçãos. É um princípio de vida para os obedientes à lei. Deus, ao criar o ser humano, ordenou-lhe que dominasse sobre a terra e governasse sobre ela. Gênesis 1:28. O ser humano, ao tentar estabelecer uma soberania separada e uma jurisdição autônoma sobre a terra, Gênesis 3:5, caiu em pecado e morte. Deus, para restaurar o reino divino, chamou Abraão e, posteriormente, Israel para ser seu povo, a fim de dominar sobre a terra e exercer governo sob a autoridade de Deus. A legislação dada através de Moisés estabeleceu os estatutos da sociedade devota, o verdadeiro desenvolvimento humano sob Deus. E os profetas frequentemente exortaram Israel a cumprir esse propósito. O objetivo da vinda de Cristo foi em conformidade com esse mesmo decreto de criação. Cristo, como o novo representante da humanidade, 1 Coríntios 15:45, observou a lei de forma impecável, como aquele que carrega os pecados dos escolhidos
estabelecidos, Cristo morreu para fazer expiação por seus pecados, restaurando-os à sua posição de justiça diante de Deus. Os redimidos são chamados de volta ao propósito original da humanidade, exercendo domínio sobre Deus, sendo guardiões do pacto e cumprindo a justiça da lei. Romanos 8,4. A lei permanece central para o propósito divino. O homem foi restaurado ao propósito e chamado original de Deus. A justificação do homem é pela graça de Deus, em Jesus Cristo. A santificação do homem é através da lei de Deus. Como novo povo eleito de Deus, os cristãos são ordenados a fazer o que Adão no Éden e Israel em Canaã falharam em fazer. Uma única aliança, sob diferentes administrações, ainda é válida. O homem é convocado para estabelecer a sociedade que Deus requer. A determinação do homem e da história vem de Deus, mas a referência é a este mundo, a lei de Deus. Ter uma mente espiritual é vida e paz. Romanos 8,6. E ter uma mente espiritual não significa ser de outro mundo, mas aplicar os mandamentos da palavra escrita sob a orientação do Espírito a este mundo. O cristianismo desvinculado da lei é uma contradição em termos, é anticristão. O propósito da graça não é abolir a lei, mas cumpri-la e capacitar o homem a obedecê-la. Se a lei era tão importante aos olhos de Deus que exigiu a morte de Jesus Cristo, o Filho único de Deus, para expiar o pecado humano, parece estranho que Deus então abandonaria a lei. O objetivo da lei não é promover a ilegalidade, e o propósito da graça não é desprezar ilegalmente o doador da graça. A crescente desobediência à lei e à ordem legal ou jurídica de Deus deve ser atribuída principalmente às igrejas e seu persistente antinomianismo. Se as igrejas negligenciam a lei, o povo não seguirá o exemplo e a lei civil não pode ser separada da lei bíblica, pois a doutrina bíblica da lei abrange toda a legislação, seja civil, eclesiástica, social, familiar ou qualquer outra forma de lei. Uma ordem social que rejeita a lei de Deus está se encaminhando para o julgamento e a condenação. Bom, vamos ficando por aqui. Até o próximo estudo, que terá uma continuidade desse vídeo. Até o próximo vídeo.